falo que o amo. Porque todo mundo fica esperando você entrar e bater na criança. Se eu fizer isso, ele me bate. Então, eu ignoro todo mundo. Só que foi muito difícil chegar a isso. Nós recebemos muitos nãos. Muitos. Teve escola... Bom, quando aconteceu... Deixa eu voltar a minha história aí, parar de seguir aqui tanto o slide. Quando aconteceu isso lá na escola, eu tive que tirá-lo, tá? Numa escola... Eu não tinha mais o que fazer com ele. A psicóloga chegou no diagnóstico, pediu que eu procurasse um psiquiatra. Eu sofri muito com isso, porque eu não sou muito chegada em medicação, né? Eu tento não utilizar o mínimo possível, mas ela falou: Sandra, ou você acalma teu filho para ele ter qualidade de vida, ou não sei o que vai acontecer. E ela falou também, ela deu exemplo para mim, que eu me esqueço até hoje, do diabético, né? O diabético, ele toma vários remédios, se ele fizer uma dieta legal, uma alimentação saudável, ele consegue ter uma qualidade de vida boa. Ele toma a medicação pro resto da vida. Bom, não tinha mais o que fazer. Eu procurei um psiquiatra, o terceiro deu certo. Teve um que falou assim, eu cheguei lá, meu filho entrou debaixo da mesa dele, não queria sair, por decreto nenhum. Aí ele falou assim: sai e me deixa com ele. Eu, idiota, saí. Bom, eu não sei o que ele falou, eu acho que ele deve ter pedido para ele sair. Eu só sei que ele gritava, o consultório inteiro olhava para mim. Aí eu fui lá, tirei ele e fui embora. Que ele falou para mim, falou: seu filho não tem nada, você que não sabe educá-lo. Levei meu filho embora. Meu filho foi me bater no meio da rua, querendo me bater. Levei para o carro. Esse foi um dos psiquiatras. Tentei outro. Na terceira eu consegui. Ela já tinha tratado algumas crianças. Eu morava em São José do Rio Preto, é uma cidade que tem muitas opções. Não é o caso agora, que eu estou morando em Matão. Então consegui chegar numa psiquiatra que tinha experiência. Ela deu um medicamento. As crises, em vez de ser diária, passaram a ser quinzenais, semanais. Para mim foi uma bênção, né, já aquilo. Mas na escola, o maior problema era a escola. Por quê? Porque na escola ele está longe da família, é onde ele tem que seguir regras, eles não querem seguir regra, eles não aguentam ficar 4 horas e meia, 5 sentado. Mesmo não tendo TDAH, não tem nada a ver com TDAH, não consegue. Eles acham uma chatice, eles não entendem por que eles estão lá aprendendo aquilo, onde eles vão utilizar aquilo. Eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Na verdade, eles queriam assim, aprender aquilo que eles têm facilidade. Na verdade, eles não entendem porque está lá. Até ter uns 9, 10 anos, aí eles vão entender o que tem que ter, tem que fazer, tem que estudar. Mas quando é pequenininho, eles não entendem. Eles acham aquilo lá, o que eu estou fazendo aqui? É tipo assim mesmo. O que eu vim fazer aqui? E tem as crises e fala não e não aceita, é bem complicado mesmo. Eu fui no psiquiatra, ele começou a medicação, ele melhorou muito, ele tomava, eu vou falar o nome, mas não é para ninguém falar, né? Tem que ir no médico mesmo. Risperidona e fluoxetina, ele tomou por 4 anos. Bom, o ano passado eu voltei para Matão. Por quê? Porque a escola, eu tive que tirá-lo da particular, eu não conseguia mantê-lo mais. Eu levei para a municipal. A professora estava grávida, não chegava perto dele, porque ela tinha medo de perder o filho, que ele batesse nela. A escola me ligava toda hora, eu não podia mais trabalhar. Então a única opção minha, eu voltei, porque eu tenho um irmão em Matão, eu resolvi voltar então para minha cidade, para eu poder ter pelo menos um apoio de alguém da família, porque eu já estava muito nervosa, eu não estava fazendo terapia, eu já estava assim à base de um ataque de nervos, eu já não estava mais tratando ele legal mesmo, e eu resolvi voltar. Eles não se adaptam muito bem à mudança, tá? Então, por exemplo, chega final do ano, mesmo quando tem férias, eles estão acostumados com a escola. Se tiver férias, eles estão em outra rotina e volta, é 15 dias a um mês para voltar para a rotina. Eles não se adaptam facilmente à rotina, não tem jeito.
Você vai ter que ter paciência, esperar esse período, já avisar a professora, eles não se adaptam. Ficou em casa, né? A gente dá uma afrouxada nas regras, mesmo que não dê, eles não se adaptam fácil à rotina. É bem complicado. Tem mães que falam assim para mim, meu filho tem 4 anos e já recebeu o diagnóstico. É complicado? É, porque a criança muda muito. Mas quanto mais cedo o diagnóstico, é melhor. Você não precisa dar medicação com 4 anos, 5, se não precisar. Mas vai trabalhando como se fosse o TOD, vai fazendo alguns testes, vai percebendo, entendeu? Por quê? Quando você faz o diagnóstico aos 14 anos, 16, já pode ser que esteja num transtorno de conduta. Às vezes já está usando droga, já está envolvido com aqueles amigos, então é muito complicado reverter. Já está praticando roubo. Quando a gente vê muito na TV, eu acredito muito nisso, tá? Quando você vê lá na TV, nos Estados Unidos, no Brasil, né? O adolescente entrou, matou. Ele tem um transtorno, eu não sei se é esse, mas ele tem alguma coisa. Todo mundo fala, ele precisa morrer, não sei o que lá. Ele tem um transtorno e não foi tratado. Eu tenho certeza disso. Ele tem um transtorno e ele não tratou. Então, vira um transtorno de conduta, não tem mais jeito, né? E para reverter é complicadíssimo. Ainda mais se não tiver uma estrutura familiar que auxilie ali. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. O tratamento, né? Eu já falei um pouco, é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o comportamento dele. Que ele tem que aprender, ele tem que ouvir de outra pessoa, que se ele não mudar, ele não vai conseguir viver em sociedade. Então, a psicóloga vai trabalhar isso com ele. Tem a medicação, que está ali por último, e a psicoterapia familiar, que é muito legal. Eu faço parte de um grupo de apoio familiar no CRAS, lá de Matão, todas as cidades, né, tem o CRAS, quase todas, não são todas que têm um grupo de apoio, mas todas têm o CRAS. Tem o amor exigente, que às vezes o pessoal acha que é só para quem tem problema de vício na família, não é. Cada um tem a sua dor, então é legal você estar compartilhando. Está sendo muito bom para mim, é uma terapeuta sistêmica, ela não é psicóloga, ela trabalha com constelação familiar, é muito interessante o trabalho dela. Eu estou adorando, está me ajudando muito a rever certas coisas minhas, que eu preciso melhorar. Porque é o seguinte, não é só a criança que precisa mudar, é você. E a criança só vai mudar se você mudar antes. Ninguém muda ninguém. Você muda, a pessoa percebe e ela começa a mudar as atitudes dela. É assim que funciona a mudança. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda marido, ninguém muda esposa, ninguém muda filho. Você muda. E aí ele vai percebendo e devagar ele vai mudando também. Acredito muito nisso. E pelas experiências lá no meu grupo, assim, cada um tem sua dor. Ninguém lá tem um filho com problema igual ao meu. Uma tem um filho na prisão, a outra, ela é uma drogada. Então é muito legal também você se deparar com outras realidades para você não achar que você é um coitado, injustiçado, que Deus te deu um filho que você não merecia. Então é legal você se deparar com isso. Olha, tem dores ali muito maiores que a sua. Então você não precisa ir para o suicídio, você não precisa tomar um monte de remédio para fugir da realidade. Não, tem muitas realidades piores que a sua. Então o grupo familiar ajuda muito, tá? Os homens, né, os pais, eles têm uma resistência muito grande de aceitar esse filho, talvez pelo machismo brasileiro, de assumir que seu filho tem um problema, que precisa ser tratado. A medicação, então, é difícil para o pai aceitar. Mas eu acho assim, leva para consulta com o psiquiatra, leva junto. Deixa o profissional falar. Se ele não te ouve, deixa ele ouvir quem está de fora. Deixa ele ouvir o psiquiatra, leva a psicóloga, ela tem que dar retorno uma vez por mês para você. Porque muitas vezes é você que precisa mudar, não é o seu filho. Então é legal essa troca. Uma vez por mês a psicóloga te chama, leva o marido, faz ele faltar do trabalho, leva ele junto. Ele precisa ouvir que o filho dele precisa de ajuda.
senão ele não vai mudar. Ele vai continuar maltratando a criança, muitas vezes ele bate, porque é difícil. A criança faz de tudo para te tirar do sério. Eles são inteligentíssimos, eles sabem todos os seus pontos fracos. Se ele perceber que ele te magoou, aquela palavra ele vai falar sempre. Ele sabe o que te magoa. Ele sabe onde pega. Quer chorar? Chora, mas não chora na frente do filho. Deixa ele melhorar, depois você chora sozinha com seu marido, com a sua prima. Não chora, tenta mostrar que você é forte. Ele não pode achar que ele pode com você. Se ele achar que ele domina a casa, por exemplo, na escola, o que a escola faz? É muito permissiva. Ela não sabe lidar com o problema, ela diz que está ajudando a família, ela deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Aí a gente dá aula, eu vou sair, sai. Vou fazer isso, faz. Meu filho, deram o costume dele, 9h30, agora está na escola estadual. Lá em Matão só tem uma municipal, não municipalizou ainda. O ano passado eu viajava, eu estava trabalhando, eu fui para Matão trabalhando. Depois voltei a trabalhar e eu viajava. Ele ficava na escola meio período, uma amiga minha cuidava dele. 9h30, como me dava muito trabalho, eu fui ele para almoçar, porque o almoço dos pequenininhos é 9h30. Agora ele só quer almoçar 9h30. Não há Cristo que mude essa regra para ele. Tem dia que ele consegue, tem dia que não. Então, às vezes a escola querendo ajudar, acaba reafirmando algumas coisas que ele quer. Tem que tomar muito cuidado, porque ele manipula muito. Eles são muito espertos, tá? Então o tratamento é esse. Terapia tem que ter. Não tem dinheiro? Não tem problema. O SUS, pelo menos no estado de São Paulo, tem. Em Matão não tem nenhuma com formação cognitivo-comportamental. Eu tive que recorrer ao SUS, porque eu fiquei desempregada, depois vou contar por quê. Mas ela está indo bem, gostei. Eu assim, como ele já passou por muita coisa, eu e ele, muitos profissionais, eu sei um pouquinho, já li bastante. Então, eu sei quando está indo bem, assim, quando a psicóloga entendeu, porque são 5 anos aí de batalha nossa, de caminhada. Então, ela está indo bem, eu estou gostando. Mas na cidade não tem nenhuma, porque assim, o psicólogo ele sai da faculdade com a psicanálise que ele vê, ele estuda Freud, mas para fazer a cognitivo-comportamental ele tem que fazer uma especialização. Então, às vezes, cidade pequena é menor, é difícil você encontrar, né? Aí você vai para uma cidade maior, é caríssimo, né? R$200 de uma sessão. Uma cidade que nem Rio Preto, dificílimo, quanto vai ficar por mês? Ele vai uma vez por semana, então é complicado para pagar. Mas quem tem condições, pague, vale a pena, precisa. Ele precisa ouvir de alguém que não é do mundo do meio familiar, que ele precisa mudar, que aquele comportamento está errado, tirar dele os sentimentos dele, por que ele faz aquilo. E assim ele vai raciocinando de forma diferente para poder mudar os comportamentos. É um trabalho demorado, muito demorado. As mães às vezes não têm paciência. Falam, eu tirei meu filho da terapia porque não resolve nada. São anos de terapia, anos e anos para dar resultado. Quem fez terapia sabe disso. Não é só a criança, o adulto também. Então tem que ter paciência. Demora a melhora da criança, demora muito. E cada período é um tipo de preocupação. Não sei se tem cura, né? Algumas mães, não sei, para Deus nada é impossível, pode ser que tenha, mas cada período eu percebo que é um tipo de preocupação. Então até os 9 ele batia em todo mundo. Agora ele não consegue ficar dentro da sala o tempo todo. Aí eu não sei depois o que vem. Aí vem a adolescência e eu procuro nem pensar muito, para não sofrer com antecedência. Bom, as crianças, né, que eu denomino nervosinhas, elas têm autoestima baixíssima. Ela não se enxerga como pessoa. Tudo isso me deixa assim, extremamente triste com meu filho. Tudo que eu faço, todo amor, não falo de produto de comprar, porque ultimamente não vou poder comprar nada. Não falo de presente, nada, mas toda a atenção, toda essa caminhada nossa, ele acha que ele não é bom em nada, que ele é feio, que ele não merece ser feliz. Eu espero que um dia ele desperte. Eu acredito muito que ele vai conseguir ver isso na adolescência. Mas até agora,
ele se acha o último dos mortais. Mas a professora vai dar uma matéria, ele não se acha capaz de aprender aquela matéria. Então ele nem deixa ela dar, ele já sai, ele não quer aprender porque ele tem certeza que ele não tem capacidade de aprender. E ele tem bastante. Medo excessivo, eu não sei porquê, eles morrem de medo, não é porque ele tem um pai ausente, mas todas as crianças, as mães falam, eles morrem de medo de perder os pais. Não sei de onde vem esse medo. Meu filho nem no banheiro, eu estou tentando tirá-lo disso, está difícil. Ele vai no banheiro, de vez em quando ele fala, mãe, você está aí? Ele grita, você está aí, mãe? Ele morre de medo de me perder. E não é só o meu, que a gente poderia falar, é por causa do acidente, né? Morreu minha irmã e minha sobrinha no acidente. Não é, todos têm medo de perder a família. Eu não sei porquê, tá? Insegurança, é claro, né? Se tem medo excessivo, é claro que tem segurança. E o que eu não coloquei aí, que eu esqueci, não se adapta à mudança, assim. É difícil ele precisa de um tempo para entrar naquela rotina. Não consegue entrar rapidinho. Exige uma certa paciência aí de todos os envolvidos. Isso daqui, gente, eu que fiz. Eu não tirei da internet, foi baseado na minha história de vida, tá? Então, tem muitos itens aí que poderiam ser colocados. Eu fiz de acordo com o que eu vivo aí, vivencio o meu dia a dia. Esse ano, chegou uma professora na nossa vida. O nosso anjo da guarda, Débora. Ela não começou o ano com ele, ela chegou no 3º mês, ela estava de licença maternidade. Tá? Por que eu falo anjo? Ela é a única que conseguiu mantê-lo dentro da sala. Então é possível? Né? As escolas argumentam muito comigo que é impossível. Não é. Por que a Débora conseguiu? Porque ela é doutoranda, ela tem pós-graduação? Não. Ela fez isso, ó. É super simples. Só que o menino de 11 anos, ele tem 11, eu esqueci de pular também, ele é imaturo, ele tem uma maturidade de um menino de 8 a 9 anos no máximo. Tanto que os amiguinhos dele vão em casa, eles falam já de, um absurdo, mas falam de namorada com 10 anos. Ele não quer nem saber. Eu percebo que ele é diferente mesmo. Ele tem uns assuntos super diferentes. Ele às vezes tem umas tiradas bem infantil que as crianças não ligam e ele percebe. E aí ele sofre com isso, porque ele fala que ele não tem amigo. A sala adora ele, mas ele fala que não tem amigo. Eles não saem de casa e ele fala que não tem amigo. Então assim, o que ela fez? Ela resolveu, ela viu o Vitor como um desafio. Ela pegou o Vitor, ela nunca tinha tido uma criança com TOD. Tá? Depois eu conversei com ela, até então, né? Eu estava morrendo de medo, porque nós já passamos por cada uma. Ela pegou o Vitor como um desafio. O que ela fez? Ela conseguiu enxergar o Vitor, as qualidades dele. Ninguém consegue. Você leva para o psiquiatra, psicólogo não. Psicólogo consegue porque ela tem, o objetivo dela é tirar tudo da criança, né? Os sentimentos mais íntimos. Mas você vai numa escola, você vai em outra, muitas vezes a família não consegue enxergar que a criança, porque todo mundo, não é só a criança, eu acredito muito que nós temos muito mais qualidade do que defeito. Se você pegar uma balança das pessoas que você conhece, põe na balança, é que a gente julga muito os defeitos. Mas se você pôr na balança, eu tenho certeza que o lado das qualidades sempre vai estar maior. Assim, com raras exceções que a gente vê por aí umas barbaridades. Mas se você analisar pessoas no teu convívio, eu tenho certeza que as qualidades ganham. A criança com TOD, dificilmente ela é vista como algo bom. Tá? Então, o professor, ele gostou do Vitor. Ele falou, é meu desafio. Não, ela não acha ele um coitado. Não, ela é firme com ele. Ela não deixa ele fazer o que ele quer. Ela negocia. Ela não grita. Outra coisa, eles não podem ouvir grito. Não sei porquê. Eles ouvem grito ou eles surtam. Eles gritam com a gente, mas não podem ouvir grito. Sabe aquela professora autoritária que ela consegue respeito no grito? Ele teve algumas.
Quando ele olha, ela começa a gritar, ele fala que não gosta, eles estão de opinião. Eles não dão muita oportunidade para conhecer a pessoa. Talvez ele faça com as pessoas o que fazem com ele, né? Então, ela gostou dele, ela enxergou o Vitor. Ela enxergou. Ela conseguiu ver que ele era um menino inteligente, que ele poderia ir além daquilo que ele fazia. Tá? Ela colocou ele, não sei de onde ela tirou isso, ela põe ele todo dia sentado com algum amiguinho. Tem até briga para ver quem vai sentar com ele. E esse amiguinho vai auxiliando. O meu filho, não sei os outros, ele tem um ritmo, ele é bem mais devagar do que as outras crianças, eu não sei porquê. Ele demora para escrever. Então a criança vai auxiliando, vai estimulando, sempre alguém que ele admira, porque aí também ele quer ser igual a pessoa, né? Ele tem uma autoestima baixa, então o que ele quer? Ele quer um modelo. Senta perto dele, que o auxilia, a cadeira dele é grudada com a da professora. Ele está aqui, a professora está aqui, ele está aqui, o amiguinho está aqui, só falta subir na mesa dela. É assim, é bem perto mesmo. Ela não coloca ele lá no fundo. Ele odeia escrever. E todas as mães falam que eles odeiam. Gente, tudo que vocês imaginarem, tudo que vocês imaginarem, eu fiz para esse menino escrever. Ele escrevia. Até os 7, 8. Até o 8 ele começou a escrever. Ele demorou um pouco mais para ser alfabetizado do que os outros. Ele não tem atraso, tá? Já foi feito um monte de teste, exame. Não tem, mas ele demorou um pouco mais para ser alfabetizado. E ele não quer escrever. Ele odeia escrever. O ano passado, eu fiquei o ano inteiro pedindo para a professora deixar ele usar netbook. É ruim, é. Eu vejo hoje que ele erra bastante palavra. Só que eu não tinha mais opção. Eu não sabia mais o que fazer com meu filho. Se ele não escreve, ele não vai para frente. Aí eles falavam, nós vamos ver. Fui na secretaria, falou que, bom, esse ano a Débora entrou, ela falou, ele pode usar. Ela foi na diretoria, eles deixaram. Ela resolveu uma parte do problema, eles deixaram. Então assim, uma parte da aula ele escreve, outra ele escreve e ele digita. Só ele. Foi conversado com a sala, eles entenderam. Então assim, tá deixando ele fazer tudo o que ele quer? Não, mas a escola tem que ser maleável. Ele está numa escola pública, então dá para abrir pequenas exceções, gente, para ter paz. Porque a família também precisa ter um pouco de paz. Então assim, se a escola levar tudo ao pé da letra, não, eu não abro exceção, eu não faço isso, não dá para conviver. Como que nós vamos fazer? Nós vamos deixar nossa criança em casa, trancada? Então assim, tem que abrir algumas pequenas exceções. As crianças não vão entender, vão achar que ele é melhor. Conversa, criança, olha, eu vou falar, a criança entende bem mais as coisas do que os adultos. Eu estou todo dia lá na escola, a criança, ela é muito fácil de você explicar, ela entende, ela não fica julgando igual os adultos. Ela ainda não tem aquela bagagem do que ela trouxe dos pais. Então ela muda de opinião. Então você pode estar conversando. Eles pegam para eles, né? Eles auxiliam muito, meu filho, muito. As crianças, ele sai da sala, vai 2 atrás, é assim. Bom, aqui eu falei das pequenas exceções, né? Tem escola, a maioria particular, né? Que às vezes tem alguma pessoa que quando ele começa a dar trabalho, sai com ele, é importante mudar o foco dele. Se conseguir mudar o foco dele, vamos para lá, não sei o que lá, vamos. Às vezes não dá certo, mas algumas vezes dá, para conseguir mudar o foco dele. Tá. A melhora. Hoje eu posso dizer que meu filho melhorou assim uns 80%. Por quê? Porque hoje ele fica na escola, ele não ficava, não queria estudar, não tinha jeito. Você podia, se quisesse bater, né? Hoje não pode bater, não posso nem falar isso aqui, você pode fazer o que você quiser. Ele não queria, não tinha jeito. Eu virava as costas, eu fazia as coisas olhando pro celular, eu tenho trauma. Até hoje eu tenho, porque a escola liga ainda. Vejo lá. A Gi é a nossa vice-diretora. Gi Escola. Janaína Escola, professora mediadora. Eu já tenho pegando a chave. Corro para a escola. Tá? Ele melhorou muito a questão de bater,
que aconteceu ano passado? Aquela pessoa que cuidava dele, eu estava trabalhando, eu estava numa cidade vizinha, ele ligou para mim, o marido dela, da minha amiga que cuidava dele, falou: vem buscar seu filho que eu não quero mais ele aqui. Eu olhava ele desde pequenininha, quando eu morei em Matão também. Eu fiquei até muito triste porque eu estava trabalhando, eu achei que a forma como ele fez. Mas o Vitor é difícil, né? Como ele não quer seguir regras, ele tinha hora de basquete, aí ele não queria ir no basquete, aí acaba, né? Na verdade, ele acaba, o ambiente familiar fica complicado, né? Estressante. Aí ele falou: vem buscar seu filho, a gente não quer mais ele aqui. Se você quiser vir de vez em quando aqui almoçar no domingo, você pode. Mas a minha esposa não olha mais seu filho. Vim, peguei meu filho, a escola ligando. O ano passado ele não estudou. Ele só corria para a escola e tentava fugir e voltar para casa. Ele não estudou. Eu pedi para repetir, né, a quarta série, falaram que não pode, né? Acho um absurdo essa legislação, mas tudo bem, não sou eu que fiz. Outra coisa, ele acompanha normalmente esse ano porque ele vem numa escola particular. Infelizmente, é uma realidade. A escola particular, ela vai dando mais matéria, ela vai puxando mais. E ele, tudo que ele aprendeu ano passado, que ele não aprendeu, ele já tinha aprendido na outra escola. Então, esse ano ele acompanha normalmente. Eu percebi esse ano o seguinte, que até às 10 ele consegue ficar. Depois, ele já começa a dar trabalho. Aí o que aconteceu em dezembro na minha vida? A minha amiga não podia mais olhar, a escola, eu não sabia mais o que fazer, se eu trocava de escola, porque trocar de escola é começar do zero, viu, gente? É tudo de novo, é mais difícil ainda, é complicado. Aí, sentei com meu irmão falou assim: pede demissão. Para mim foi uma decisão muito difícil. Já tive uma decisão difícil, mudar, sair de Rio Preto e voltar para Matão. Que eu já estava bem adaptada lá, eu achei que eu nunca fosse voltar, mas eu demorei para decidir. Quando eu decidi, 20 dias eu estava em Matão. Eu sou mais ou menos assim. Aí meu irmão falou: pede demissão, eu vou te auxiliar um pouco financeiramente e você vai cuidar do seu filho. Eu sofri muito para tomar essa decisão, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Na verdade, eu nunca fiquei tão próxima dele, né? Eu, com 2 meses, eu trabalhava na área de vendas, a empresa chamou para eu voltar a trabalhar. Então, assim, foi muito bom esse convívio que está até hoje. Porque o que acontece? Apesar da professora fazer tudo isso, de vez em quando ele ainda tem algumas crises lá dentro. A escola é um tumulto. Tem aquelas que gostam de tumultuar, aquelas que ficam olhando sem acreditar no que vê, que não acredita que é de verdade, que ele está encenando, e tem umas 2 que querem ajudar. Bom, ele não ouve ninguém, porque parece, é difícil falar para vocês, parece que é uma outra pessoa que está ali, é difícil ele voltar, e eu não saio da escola. Eu já virei quase que uma funcionária, eu fico lá a manhã inteira, acreditem ou não. Eu fico na escola, de vez em quando eu dou umas saídas, porque eu estou vendendo algumas coisas aí para auxiliar meu irmão. Eu saio, volto. Hoje eu saí 10 horas. Falei: Vitor, fica quietinho, não faça nada. Eu tenho que arrumar a mala, eu vou para Matão, que eu queria chegar aqui antes, porque eu tenho conhecidos aqui, eu era de Catanduva. Mas, ó, eu comecei com as coisas do carro ligado. Eu só cato a chave, eu moro 2 quadras, mas eu vou de carro. Voltei lá, ele estava, uma pedra na mão, querendo atacar no carro das professoras. Eu estou podendo, né? Sem trabalhar. A diretora, aí eles trancam tudo, mas assim, até trancar tudo, a professora teve que fazer um papel pedindo para trancar, teve um mal-estar na escola, porque a professora estava pedindo isso. Coisas simples, que já deviam ter sido feitas. Que se eu falo, vira um caminhão de batalha. Mas aí a professora comprou a briga, fez isso, aí começou a trancar os portões, entendeu? Porque ele pega a chave, ele vai lá, ele aperta o botão sozinho, e ele já fugiu para minha casa. Teve um dia que elas não conseguiram segurar, e ele foi até minha casa sozinho. A última... Só que assim, o ano passado acontecia todo dia.
Agora, acontece uma vez por mês, então para mim já é uma vitória. Tá? Para quem está envolvido, isso já é uma grande vitória. A última que teve, esses dias atrás, eu cheguei lá, ele estava muito nervoso, acontece do nada, é bem assim, parecido com a bipolaridade. Tanto que o psiquiatra dele, de Matão, agora trabalha com a possibilidade da bipolaridade.